E por que eles não aparecem? Porque assim, porque eles sempre vivem escondidos, assim, né? Esses seres que sempre são identificados, eles sempre estão se escondendo, né? Da sociedade. Tem algum motivo, alguma razão? Assim, eu especulo, né, conjecturo que deve haver assim um objetivo desses seres de não divulgarem para a população terrestre, porque de alguma forma eles se beneficiam de alguma coisa nossa. Então, o que, que acontece? Se nós terrestres soubéssemos o verdadeiro objetivo das abduções, né, Uhum. sequestros dessas pessoas, as análises que eles fazem vez ou outra nas naves, né, ou mesmo em caverna ou em outros locais, né, que são levados as pessoas, visita de dormitório também dentro de casa, às vezes ocorre esse tipo de experiência. Nossa. Então, se a gente soubesse realmente qual o real objetivo, talvez nós poderíamos interromper esse processo e aí os maiores prejudicados seriam eles, Sim, os tripulantes desses OVNIs aí. Então, acho que por isso que a atuação deles no nosso planeta é algo bem sorrateiro ainda. sim. Caramba, que louco. E pelo que eu dei uma estudada, uma pesquisada, os OVNIs, os alienígenas que foram identificados são geralmente espécies diferentes, não são necessariamente a mesma característica. E eles têm aquela característica mais olhos grandes, cabeça grande, né? Mas alguns são peludos, alguns são lisos. São espécies diferentes? Será que são sei lá, de planetas diferentes, de repente? Olha, pode ser que seja, mas cientificamente falando, a gente não pode afirmar nenhum tipo de espécie e nenhum tipo de raça. Por quê? Porque para você identificar uma raça, uma espécie, você teria que ir no planeta desse tipo, dessa pessoa aí, desse tripulante de OVNI, Sim. e aí algum órgão científico já assim oficial, tipo uma NASA, eles identificarem isso e trazer como verdade absoluta. O que a gente fala na ufologia, até para não passar carão diante da ciência oficial, é que existem tipologias de seres com aspectos fisiológicos, né, e com algumas características um pouco anômalas e diferentes. Algumas humanoides, algumas um pouco mais bizarras, né, que são descritas pelas testemunhas. Então, o estudo da ufologia ele não tem assim detectado, porque não é ciência, né? Ufologia não é ciência, ele não tem detectado raça nem espécie, ele tem tipologia de seres baseado em descrição de testemunhas que viram esses seres e tiveram algum tipo de interação. De interação. A tipologia mais comum é aquele que a gente vê nos filmes, né? Que a gente vê na mídia em geral, que seriam os Greys, né? Aqueles baixinhos, com cabeça grande, Sim, já o ouvi. olho preto, né? Sim. Então, geralmente são seres. Eu tenho até uma imagem que dá pra gente ter uma ideia de como que seriam essas criaturas. E esses seres, eles correspondem a 80% dos casos, né? Geralmente são os seres aí que fazem as abduções, que fazem implantes nas pessoas. Esse tipo de ser, inclusive, ele é interessante Olha isso. por conta que no passado da humanidade, em pinturas rupestres, em esculturas, né, E eles arqueológicas, têm formatos humanoides, né? Tipo, eles têm características. Eles não são quadrúpedes, eles são geralmente. são humanoides, né? Tem cabeça, tronco e membros, né? Geralmente dois braços,
duas pernas. A única coisa diferente é que eles geralmente têm o olho avantajado, né? Que geralmente é aquele olho preto. E o interessante é que nas pinturas rupestres de civilizações antigas, Os egípcios, né, que tinha aqueles por desenhos exemplo, nas os paredes. aborígenes da Austrália, América pré-colombiana, os astecas, incas, maias, Sim. os índios, por exemplo, pele vermelha, norte-americanos, enfim, em algumas outras partes do Japão, de outros países da Europa também, em cavernas, geralmente a gente encontra seres que têm essa característica. Esse daqui, por exemplo, são cavernas na região de Perth, na Austrália, onde a gente tem a Vondina. A Vondina, segundo os aborígenes australianos, seria a deusa da Via Láctea. Só que você vê que lembra muito um Grey, né? Que é esse cabeçudo de olho preto. São olhos grandes, né? E a cabeça grande, né? Cabeça Sempre grande e o olho desproporcional. Esse aqui, por exemplo, já são outras pinturas em Utah, nos Estados Unidos, na região ali onde você tem próximo a Utah, né? Utah, e nessa região os índios antigos eles desenhavam esses deuses, né? Porque geralmente eram deuses ou criaturas do mundo espiritual deles, e a gente percebe muito nessas pinturas que ele tem os olhos também avantajados. Bem grandes. Bem grandes. Então, 80% dos casos mundiais diz respeito a essa tipologia que seriam os Greys. 15% dos casos totais mundiais diz respeito ao Beta, que é bem parecido com o ser humano, e geralmente ele varia um pouquinho de estatura e tem as feições bem parecidas com os humanos, só que numa configuração mais bela, né? Geralmente são aqueles loirões lá, né? Geralmente é o ser que a mulherada quer encontrar, né? É aquele estereótipo, né? Estereótipo de beleza, né? De beleza. Sim, E perfeito. 5% dos casos diz respeito a um ser mais bizarro e diferenciado. Por exemplo, a criatura de Varginha, seres com o corpo todo coberto de pelos, seres energéticos que lembram até, de repente, um fantasma, alguma coisa, um holograma, seres, por exemplo, robóticos, né, ou animalescos. Esses daí, eles estariam dentro de uma configuração mais pequena em termos de atuação no planeta Terra. Olha que louco. Olha, se você ainda não é inscrito nesse canal, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você gostou desse corte. Outro detalhe importante é que se você quer assistir esse episódio completo, o card está logo aqui em cima.